Palavra de Deus com o missionário Gilson. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e telespectadores da nossa TV JG. Eu sou o missionário Gilson e quero neste momento aproveitar essa oportunidade para poder convidar você, meu amigo aí da web que está assistindo a nossa TV, para divulgar a nossa TV web, TV JG. Nós temos a intenção de levar o Evangelho pela internet. E através desse sistema, eu convido você a fazer isso. Você pode divulgar pelo nosso site, o site da TV, esse que aparece aí na tela, ou então divulgar também pelo celular. A nossa TV JG também ela está disponível para celular. É só você acessar o link que aparece aí na tela. Entretanto, a nossa intenção aqui agora é trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está aqui o Salmo 23, muito conhecido, salmo escrito por Davi, salmista Davi. E este homem, ele fala de algo que ele conviveu. Davi, ele era pastor de ovelhas. Portanto, ele sabia muito bem o que um pastor de ovelhas fazia naquela época em favor das ovelhas. Davi então se coloca aqui como ovelha diante de Deus e reconhece Deus como seu pastor. Mas não só como seu pastor. Ele já começa o salmo dizendo: o Senhor. Deus, antes de ser pastor da minha vida e da sua vida, Ele precisa ser seu Senhor. Se Ele ainda não é o seu Senhor, aquele que governa a sua vida, que reina na sua vida, Ele não pode ser seu pastor. Portanto, ele já começa o salmo declarando que Deus é o Senhor da vida dele. O Senhor é o meu pastor. Deus é o seu pastor. E se você nesse momento quer conhecer esse pastor, ouça a voz dele. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz que ele é o pastor, que o pastor dá a vida pelas ovelhas e que as ovelhas ouvem a sua voz, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Elas não ouvem a estranhos, ao inimigo. O inimigo quer destruir a sua vida. Ele não é o seu pastor. O seu pastor é Jesus, é Deus, é o Senhor. Você precisa ouvir o seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Todos nós precisamos de alguém que venha cuidar de nós, nos guiar. O pastor naquela época servia para guiar a ovelha, cuidar da ovelha, proteger, livrá-la do mal, alimentá-la.
E o pastor da sua vida, quem é? Quem é que você aceita dirigir a sua vida, proteger, guardar? Se você está aceitando outra pessoa ou outro Deus que não seja o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor Jesus, certamente as coisas vão faltar na sua vida. O único pastor que não deixará nada faltar na nossa vida é o Senhor Jesus. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha aí. Se você tem outros senhores, outras pessoas que você aceita ser guiados por elas, certamente vai faltar alguma coisa. Se você busca feitiçaria, busca na feitiçaria, na macumbaria, no horóscopo e em outras coisas, alguma coisa que venha guiar a sua vida, certamente vai faltar vida na sua vida, vai faltar paz, vai faltar amor, vai faltar alegria, porque nada disso poderá te guiar ao caminho certo. Agora o Senhor, Ele não vai deixar faltar nada na tua vida. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o que Deus quer fazer. Quando Deus é o guia da nossa vida, Ele nos dá descanso. Aqui, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Descanso. Todo mundo sabe que deitar todo mundo deita para descansar, não é? Eu, quando estou cansado, vou deitar, descanso. E como pastor da sua vida e da minha vida, Deus tem lugar adequado para lhe dar descanso. Talvez você está procurando descanso e não acha em lugar nenhum, mas o descanso verdadeiro vem de Deus, que Ele pode te fazer deitar em verdes pastos, em lugar bem aconchegante. Verdes pastos, lugar aconchegante, que tem a alimentação adequada, que tem o sustento adequado. Deus se interessa pelo seu conforto. É o único que pode fazer você deitar num lugar confortável. Inclusive no Salmo 37, o salmista chama a nossa atenção para a gente descansar no Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente. A melhor coisa que tem na vida é você saber que você está sendo guiado, porque você está indo na direção certa. E aqui, o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus, Ele pode te guiar melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ele pode guiar a tua vida espiritual, tua vida familiar, tua vida financeira. Ele pode guiar teu casamento. Ele pode guiar os teus filhos. Ele pode guiar os teus negócios. Ele pode guiar você. E aqui diz assim, ó, mansamente. Sabe o que significa isso? Deus é muito cuidadoso com a nossa vida. Deus é extremamente cuidadoso. Deus é perito. Ele sabe o que faz quando está no controle da nossa vida. Você precisa apenas segui-lo. Deixa Ele guiar a tua vida. Há águas tranquilas. O que Deus deseja para mim e para você é paz. Águas tranquilas. Ovelha é um animal muito fácil de ser enganado, muito fácil de ser capturado pelos predadores. E o que elas mais precisam na hora que vão tomar água nos rios, nos lagos, principalmente na região onde Davi morava, havia muitos predadores, lobos, leões. Então ela precisa ter certeza que ela está indo para um lugar que tem paz, um lugar que é tranquilo, um lugar que lhe dá descanso. E Deus, Ele te guia a águas tranquilas. Certamente você tem procurado um lugar de descanso, né?
águas nas quais você possa beber e descansar e ter paz. Se você seguir Jesus, você vai ser guiado a essas águas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Deus se interessa pela tua alma. Deus deseja, te dar conforto. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os caminhos da justiça. Você deseja andar nos caminhos da justiça? Você está cansado de ser enganado, de andar nos caminhos errados, no caminho da injustiça? Porque no caminho da injustiça as coisas só acontecem de forma errada e a nossa vida não vai bem, tudo vai mal. Mas se você quer ser guiado pelos caminhos da justiça, os corredores da justiça, veredas é corredor, por amor do nome dele, ele vai fazer isso com você, se você segui-lo, você andar com ele. Ande com Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Às vezes na vida da gente, a gente anda por lugares, por vales, e tem um vale que a gente às vezes passa por ele. Talvez você está passando por esse vale, o vale da sombra da morte. Está com alguém doente, gravemente ferido, alguém com uma doença muito brava, muito forte, uma doença destruidora. Talvez você mesmo esteja com câncer, com a AIDS. Talvez você mesmo esteja com uma doença que você está com medo de morrer. E você sabe agora que você está andando pelo vale da sombra da morte. E andar nesse vale da sombra da morte não é brincadeira, é difícil. Se você quer andar seguro nesse vale, saber que você vai sair dessa situação, você tem que confiar em Deus. Olha o que diz o verso 4. Não temeria mal algum, não tenha medo, confie em Deus. Certamente você fica olhando no espelho, contando os dias, imaginando que agora você está no vale da sombra da morte, que o câncer está lhe comendo, que a doença está destruindo a sua vida, que o mal está tentando acabar com você. Aí vem um medo, isso é comum, é natural, mas olhe para Deus, confia nele, não tenha medo, porque tu estás comigo. Creia que Deus está com você nessa hora, creia que Deus está contigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele é o nosso pastor. A vara dele servia, a vara do pastor servia naquela época para proteger as suas ovelhas. A vara de Deus é para te proteger do mal. O cajado era para guardar as ovelhas. O cajado era para guiá-las. Era para consolar, para puxar a ovelha para mais próximo de si. E Deus tem esses dois instrumentos, essas duas ferramentas para consolar você. A vara para te proteger e o cajado para te aproximar dele. E isso consola a gente, porque geralmente quando a gente está no sofrimento, a gente quer um consolo, quer segurança e consolo. Quer certeza de que nós vamos sair daquela situação, né? E aqui no verso 5 ele diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele é tão tremendo, é tão maravilhoso, capaz de nos dar abundância na presença daqueles que querem nos destruir, daqueles que desejam o nosso mal, a nossa derrota, o nosso sofrimento. É tanto que Deus prepara uma mesa. Mesa, na Bíblia, representa fartura, representa comunhão.
Tem várias representações de mesa na Bíblia. Mas o fato de Deus preparar uma mesa para mim, perante mim, na presença dos meus inimigos, significa que, sabe aquelas pessoas que andam fazendo coisa ruim, feitiçaria, macumbaria para destruir você? Se você confiar em Jesus, se você andar com Jesus, o próprio Deus vai mostrar sua vitória na presença dessas pessoas que são teus inimigos. Até o inimigo mesmo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele vai ser derrotado, porque ele verá a mesa da vitória, da sua prosperidade, da sua bênção, da sua vitória. E verá você assentado e sendo honrado, porque diz: unges a minha cabeça com óleo. No meio dos inimigos, Deus vai ungir exatamente você que confia nele. Jesus vai ungir você que confia nele. A minha cabeça com óleo. Os inimigos terão que ver a sua vitória, ainda ver você sendo honrado. O meu cálice transborda. Ou seja, eles verão a fartura, a bênção sendo derramada na sua vida, porque o cálice transbordar é fartura. Deus promete, como nosso pastor, nos dá fartura. Tanto que o nosso cálice, quando a gente anda com Ele, que a gente anda com Jesus, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que coisa tremenda. Deus promete, o nosso pastor, seguir a nossa vida com a bondade e a misericórdia dele. Por onde você passar, você vai ver a bondade de Deus te seguindo. Por onde você andar, você vai ver a misericórdia de Deus te seguindo. Existem momentos na vida da gente que parece que ninguém trata a gente com bondade e com misericórdia. Porém, se você tem Jesus como seu pastor, você vai ter a bondade de Deus e a misericórdia de Deus te seguindo. Todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida, Jesus promete isso. Mateus, no último capítulo de Mateus, nos últimos versículos, Jesus promete para os seus discípulos: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A maior vitória, a maior bênção de uma ovelha é ele morar com seu pastor, é ele conviver com seu pastor. E aqui diz que o nosso pastor nos dá o direito de habitar na casa dele, na casa do Senhor. A casa de Deus é a igreja aqui na terra. A casa de Deus é o céu, na eternidade. Aqui na terra você já pode habitar na casa de Deus. Venha para a igreja. Venha buscar o Senhor Jesus na igreja. Venha adorar o Senhor na igreja. Venha honrar Ele na igreja. Você venha habitar com seu pastor na igreja. A igreja de Cristo está na terra. Mas Ele prometeu que Ele ia voltar para buscar a sua igreja, para habitar na casa dele lá na eternidade. Para sempre, aqui diz por longos dias. Mas na eternidade, ele diz no Evangelho de João, que inclusive eu vou ler aqui, a casa que Jesus preparou para nós, Evangelho de João, capítulo 14, a casa que Deus quer, que o nosso pastor quer que você habite, é essa. Evangelho de João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de Deus você vai viver, sabe com quem?
com Deus. Você vai morar com Deus, você vai andar com Deus. Aonde Ele estiver, você vai estar. Aqui diz o verso. Então Jesus promete aqui, como nosso sumo pastor, vir buscar aqueles que andam com Ele. Você que ainda não aceitou Jesus como seu pastor, como seu Senhor, você precisa aceitá-lo agora. Tome essa decisão e você vai ter um lugar na casa de Deus. Porque Ele diz, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O nosso pastor se interessa por um lugar melhor para nós. Melhor do que esse que você está sofrendo agora, que você está passando por privações e lutas. O melhor lugar na casa do nosso Pai, na casa do nosso pastor. É tanto que os filhos, por mais que eles casem, que vai para o mundo, que cada um vai para a sua casa, sempre lembra da casa do seu pai. E sempre quando voltam para visitar os seus pais, eles relembram tudo daqueles período que passou ali dentro daquela casa. Como é bom morar na casa do Pai. Como é bom ter a casa do Pai. Então a nossa casa, a casa de nosso Pai, de nosso pastor, tem muitas moradas. E Jesus foi preparar uma para mim e uma para você. Tem um lugar para você lá. Para você tomar posse desse lugar, você aceite Jesus, creia nele. Ele disse, credes em Deus, crede também em mim. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu pastor, e você vai ter um lugar lá. Porque diz aqui, ó, eu vos preparei, e eu vou, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus quer vir buscar você para morar na casa dele lá em cima, lá na casa do Pai. Tem um lugar para você. Aceite ele hoje. E assim eu lhe agradeço pela sua audiência aqui na nossa TV JG. Amém.